Olá, paciências do meu coração. O vídeo de hoje é uma grande celebração da minha vontade de ler. Porque eu li um livro muito bom recentemente, que foi Nós que Ficamos, da Renata Machado. E aí eu engatei em outro livro que eu gostei bastante, que foi As Bruxas de Outrora, da Tati Vieira. Eu vou falar sobre ele num vídeo mais pra frente, tá? Mas isso me reacendeu uma vontade de ler, junto com minhas férias estão chegando, então em breve eu vou ter um pouco mais de tempo, né? Minhas férias da faculdade estão chegando, então em breve eu vou ter um pouco mais de tempo pra me dedicar à leitura, né? E então eu estou com muita vontade de ler. Eu separei aqui alguns livrinhos que eu quero muito ler logo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mostrar pra vocês todos eles. Tem alguns e-books também que a gente vai falar depois, mas vamos aos físicos. O primeiro deles é Quando a Lua Tocou a Terra, que é um livro da Luísa Rosa. Eu comprei diretamente com ela, né? Tanto que o meu está lindamente autografado. Eu fiquei completamente apaixonada pelas ilustrações, pela premissa da história. E aqui, como é, né, um vídeo de futuras leituras, é só sobre isso que eu posso falar, sobre as premissas das histórias. Mas aqui a gente tem um romance entre a deusa da lua e um cara que foi amaldiçoado pra se transformar em lobo. E eu achei que isso fez todo sentido, assim como quando a Fada de Saturno lançou o romance entre uma pirata e uma estrela. Eu fiquei, caraca, isso faz todo sentido, como que eu nunca tinha pensado nisso? Aqui também eu fiquei, caraca, isso faz todo sentido, como que eu nunca tinha pensado nisso? Porque tem toda essa ligação arquetípica, né, das duas figuras, essa ligação mitológica das duas figuras que estão sempre juntas nas histórias, nas lendas, nos contos, e na vida também, nem toda essa coisa dos lobos viverem pra lua, enfim. Então, é como estamos hoje. E eu quero ler esse livro desde que ele chegou, mas ele foi soterrado por outras leituras que eu precisava fazer, né? Eu, como dona e proprietária de um clube do livro, a gente tem que ler as histórias pra fazer a curadoria dessas histórias, né? Que vão ser leituras do clube, então a gente acaba lendo, tipo assim, vários pouquinhos de várias coisas pra entender um pouco mais sobre aquela história, sobre aquela escrita, e se é algo interessante pro clube ou não. Então eu acabei ficando só nas leituras do clube nos últimos meses, assim. Inclusive essas duas últimas que eu falei que foram muito boas, também foram leituras do Fora do Eixo, caso você queira conhecer. É o meu clube do livro, meu e da Nicole Luns, focado em literatura independente. Os gêneros que nós lemos são fantasia, romance e poesia. Então, muita coisa legal, um lugar pra você descobrir histórias novas, tá? Além de, obviamente, conhecer pessoas, ter contato direto com os autores, fazer amigos leitores, é muito legal. E, gente, eu tô completamente apaixonada por essa edição. Eu mostrei pra vocês a folha de guarda da frente, essa é a folha de guarda da parte de trás, aqui é a parte de trás do livro, e ele é com uns... Olha isso, gente. Olha isso, sabe? Tipo assim, é simplesmente lindo demais a edição, e ele tá muito bem diagramado, tem respiro, tem espaço nas páginas, sabe? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Tem essas partes super ilustradas, assim, também, né, pra contar uma coisa, um momento específico da história. Enfim, eu tô muito querendo conhecer essa história, conhecer essa autora. Inclusive eu já mandei mensagem pra ela. Ela é uma fofa, um amor, assim, inclusive, e tô muito animada, muito feliz. É sempre bom quando a gente consegue apoiar, né? E esse é um livro independente, detalhe, esse é um livro independente e eu não paguei tão caro nele. Eu paguei nele, acho que R$70, que é o preço de uma capa dura, né, normal. É um livro capa dura e é um livro muito bem feito editorialmente, sabe? Então, pra independente, baratíssimo. Caso alguém tenha chegado de paraquedas aqui, quando eu falo de literatura independente, eu tô falando de autores que se autopublicam, autores que não têm uma editora por trás financiando, fazendo parte, né, dos custos da realização desse livro. Então, normalmente, os autores pedem tiragens menores, ou seja, quando eles encomendam o livro na gráfica, são menos unidades, e isso faz com que o preço de cada unidade suba, e por isso que eu achei um preço muito bom pra uma tiragem independente, né? É um preço de capa dura comum, sabe? Não tá mais caro do que outras capaduras que a gente vê por aí. Enfim, próximo, mantendo a mesma vibe, é da Mila Cassis, O Reino das Fadas. E eu comprei esse livro, ele já tava no meu radar há um bom tempo, e agora ela lançou essa edição especial, que tem capítulo extra, que tem contos, que tem um monte de ilustração. E eu já queria muito, né, ler. E agora eu tô mais animada ainda. Ele é um calhamacinho,
tá? Ele é um calhamacinho mesmo? Ou ele só tem as páginas com uma gramatura alta? Deixa eu ver quantas páginas tem isso aqui. Um momento. Ele tem 530 páginas, tá quase calhamaço, tá? E você vê que as páginas são pouquíssimo translúcidas. Vamos ler a sinopse juntinhos para vocês conhecerem um pouco mais da premissa dessa história? Antes de morrer, a única instrução deixada pela mãe de Marina era que a garota jamais deveria cantar perto do mar. Contudo, 18 anos depois, ela se torna uma cantora de sucesso e é forçada a participar de um show na praia. Após a apresentação, Marina é sequestrada, acaba em um reino desconhecido repleto de magia. Para escapar com vida, ela precisa de ajuda de Kian, um feérico de caráter duvidoso e charme irresistível. Entre perigos, acordos e revelações, a química entre os dois cresce tanto quanto as ameaças ao redor. Mas ela pode mesmo confiar nele? Uma história repleta de criaturas mágicas, segredos e personagens cativantes. Então a gente já tem aqui, né, essa coisa dos féricos, numa vibe bem Príncipe Cruel, né, do jeito que parece aqui, de ser de fato o povo da floresta, o povo do ar, né, porque o ar é muito relacionado a féricos e a esse tipo de magia, né, que tem glamour e as ilusões, e eu sei que o negocinho que marca o número da página é uma maçãzinha, então eu acho que vai ter aquela coisa da fruta que deixa os humanos meio wow, assim, sabe? Então, vamos lá, eu tô bem animada pra ler esse livro, e eu comprei ele mais ou menos na mesma época do Quando a Lua Tocou a Terra, e eu quero muito ler, gente. Eu tô muito, tipo, amando ler e querendo ler, e ler o tempo todo, sabe? Um negócio que todo tempo que eu não estou lendo, eu queria estar lendo. A minha prioridade nesse momento, na verdade, vai ser terminar Príncipe do Mar. Porque, gente, eu comecei esse livro em janeiro. Vocês entendem o nível de não lendo que eu estou, de lendo apenas as coisas do clube que eu estou? Eu comecei esse livro em janeiro, e esse livro é um reconto da Pequena Sereia, focado um pouco mais no Príncipe Eric, né, do ponto de vista do Príncipe Eric, e eu achei a linguagem meio estranha no início, demorei um pouquinho a me acostumar com ele quando eu comecei, então até por isso que, né, que foi uma coisa mais lenta ali, mas eu mal cheguei na parte que a Ariel aparece, a gente tá no meio do livro. Aqui a gente tem outras coisas, né, envolvendo o Eric, como por exemplo, a gente descobre aqui que ele foi amaldiçoado, e aí assim que ele beijar alguém que não for o amor verdadeiro dele, ele morre. E aí é por isso que ele fica tão nessa de não, mas o meu amor verdadeiro é a garota que cantou. E aí surge a Ariel sem voz, e o que faz, né? Não pode ser ela, por mais que ele fique encantado por ela, não pode ser ela, porque o amor verdadeiro dele é a menina que tava cantando. Entendem? O dilema do gato, ele só não quer morrer. Eu acho justo, ainda mais sendo o príncipe herdeiro de um país. Mas aí tem isso, e aí tem piratas, e tem fantasmas. Colocaram aqui muito mais coisa, inclusive representatividade LGBT, tá bom? A gente tem um casal sáfico quase acontecendo, a gente tem pirata não binário, e eu tô achando o auge. Eu nunca esperava isso num livro oficial da Disney, gente. É da Universo dos Livros, é daqui, ó, série Disney Príncipes. Eu não esperava por isso. Eu sei que essa série tem alguns outros livros, né? E tem o do Príncipe da Cinderela e tem o do Príncipe Philip, que é o da Bela Adormecida. Gravando esse vídeo eu descobri que os nomes em inglês são muito melhores que os nomes em português. E o do Príncipe Philip eu leria. Eu acho que ele tem um carisma. Tipo assim, ele matou um dragão, sabe? Eu acho que ele tem algo a dizer pra gente. O da Cinderela eu não faço questão, não. Mas do Príncipe Philip eu leria. Então a minha prioridade vai ser terminá-lo logo, assim, né? O tão logo quanto possível. Eu terminei uma leitura já esse final de semana, então vai ser a próxima coisa que eu vou pegar pra terminar esse livro aqui. Porque, gente, chega. Desde janeiro, já estamos em julho. Acabou, é um livro pequeno, sabe? É um livro de 300 páginas. Pra gente variar um pouquinho e ter um pouco de romance também, temos Dates and Dragons. E eu percebi que faz muito tempo que eu não leio romance. Só um romance, assim, quer dizer, nós que ficamos é um romance, só romance. Mas antes disso, tinha tipo assim, sei lá, 6 meses que eu não li um romance, que era apenas um romance. Então, eu tenho esse daqui que eu ganhei de aniversário no ano passado. E é a minha vibe de ser nerdzinho e fofo e não sei o que. E é só isso que eu sei. Eu já me arrependi um pouco de ter lido a sinopse do Reino das Fadas, porque eu queria saber menos
do que eu sei, agora eu sei. Mas, olha essa capa bonitinha dos dois jogando RPG. Muito fofinho. E eu tô com essa sensação de que esse RPG vai ser um podcast, porque tem um microfone aqui. Mas é apenas uma sensação. E aqui atrás tem pulseirinhas. Então, eu tô supondo muito que a protagonista vai ser uma garota meio arts and crafts, assim, de artesanatos e não sei o que, de fazer essas coisinhas. Então, eu já me identifiquei super. E esse é um livro que veio pro Brasil pela Pitaia. Eu imagino que os outros livros da autora, né, o Dungeons and Dramas, e tem mais um também, que é outra coisa com D&D, mas vamos passar para os e-books agora. Mas lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui, que eu vou ler e quero ler, tem a duração desse vídeo, tá bom? Tem essa opinião tem a duração desse vídeo. Assim, não é pra vocês me cobrarem, eu só tô compartilhando as coisas legais que tem aqui na minha estante para serem lidas, porque talvez, se algum de vocês já tiver lido algum desses livros, comenta pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se vocês acharam que valeu a pena ou não. E caso você já tenha ouvido falar sobre algum deles, enfim, comenta aqui também, porque essas coisas me dão mais vontade de ler, né, os livros. E vamos passar para a minha biblioteca virtual, se o Kindle quiser colaborar. Temos A Maldição de Beastagan, que é um livro que me deixou intrigada porque ele é um suspense sobrenatural, uma coisa ali meio sombria, e a gente tem um protagonista com um transtorno dissociativo de identidade. Então ele tem ali dois protagonistas dentro dele, podemos dizer assim, que tem algumas interações entre si, e ele tá isolado numa cabana e tem uma mulher, um espírito de uma mulher que eu estou supondo que é meio uma banshee, porque eu sei que é um livro que tem algumas coisas de mitologia celta. Gente, vocês sabem que eu gosto de ler as coisas sem saber de nada. Só que eu me proponho a fazer esses vídeos, eu tenho que apresentar o livro pra vocês de alguma maneira. E aí, às vezes, eu sei pouquíssimo sobre ele, como esse caso. Como esse caso, que eu tô lendo aqui uma outra coisa por cima da sinopse, mas eu não quero ler a sinopse porque eu não quero saber. Eu quero ir sem saber. Eu gosto muito de ser surpreendida pelo decorrer dos livros, mas se eu mostro aqui, gente, eu quero ler esse livro aqui. Sobre o que é, não sei. Mas eu quero ler esse livro aqui, sabe? Não tem graça. Não dá um vídeo, não rende. Então, é por isso que eu tô me obrigando a ler assim, tipo, ler assim, sabe? E esse é curtinho, tem 130 páginas e é mais 16 anos, tá? Além disso, pra fechar todo o meu projeto de ler todos os livros de Nico Balladori, falta apenas 3 Reis Fantasmas. E eu sei que eu peguei esse livro, né, eu acho que foi algum seu Kindle, alguma promoção assim que teve, e desde então eu tô pra ler, né. Eu já li os outros livros do autor, eu gosto muito de Sinfonia dos Corações Congelados, é assim, pra mim é o top do top dos livros do Nico, mas Beijo de Copas também é maravilhoso, assim como Garota de Cristal, são livros que eu gosto bastante e que tem essa vibe conto de fada, LGBT, bem assim, contos de fada mesmo, sabe? Então para nós é tudo de bom. O Nico é um autor pra se recomendar, pra se ler muito quando a gente tá procurando histórias, primeiro, fantásticas e segundo, felizes. E eu estou com uma leve, não tão leve, vontade de reler Sem Coração, gente. Eu li esse livro há mais de um ano, foi no início de 2025, e eu fiquei completamente louca, apaixonada, maluca, e eu gostaria muito de lê-lo novamente esse ano, tá? Eu não sei se vai rolar, mas eu queria muito, porque é um livro que simplesmente me fez voltar a amar ler, sabe? Então eu amo quando essas coisas acontecem, da gente retomar, se sentir meio de volta, né, pra alguma atividade que a gente gosta muito. Então, Sem Coração é uma fantasia inspirada em Alice no País das Maravilhas, em que a gente acompanha a futura rainha de copas, né, podemos dizer assim, uma jovem que é filha de um marquês que se chama, eu acho que é marquês ou duque, que se chama Cat, e ela é meio prometida em casamento ao rei de copas, só que ela se apaixona pelo bobo da corte, e aí, ai gente, que homem, tá? Que homem. Eu tenho uma pulseirinha de miçanga que eu fiz com o nome dele, do Jest, e ele é esse cara charmoso e completamente obcecado pela garota e não sei o que, e eles têm várias aventuras juntos, e profecias, e ao mesmo tempo, em paralelo a isso, estão rolando algumas mortes estranhas e monstro atacando o reino, e o rei é um grande bunda mole que não faz nada. Então a Cat pega e fala, não, mas eu vou resolver isso aqui. Então, tipo assim, gente, é maravilhoso, tá? Tudo desse livro
É muito bom, eu só tenho uma pequena crítica a ele, mas se você quer saber qual é, vai ler vai ver o meu vídeo de resenha, que tá aqui no canal, vou deixar ele aqui no card pra você ir lá assistir. Mas enfim, pessoas, por hoje é só. Caso você queira mais indicações pra colocar na sua lista de futuras leituras, eu sugiro as minhas histórias. Os Dois Fins de Gisele e A Princesa Quebra-Nozes são fantasias inspiradas em balé, e você não precisa ler uma pra entender a outra, elas são completamente independentes. Tá no link aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!